No vídeo de hoje eu trouxe aqui 5 erros gramaticais frequentes que eu sempre escuto aqui no Brasil para te ajudar talvez a não cometer os mesmos erros. Espero que tenham brasileiros assistindo. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. Eu subo vídeos novos toda segunda e quinta-feira, então já se inscreve no canal para não perder nenhum deles. E não esqueça de ativar as legendas em português ou inglês e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Ah, não esquece também de curtir o vídeo. Sei lá, vai me deixar feliz. Esse tipo de erro eu escuto quase todos os dias, para não falar todos, e é uma cutucada no coração cada vez que eu ouço algo do tipo. Você veio aqui hoje de manhã? Eu vim sim. Ah tá, mas você vai voltar aqui de tarde? Olha, eu não sei, mas acho que eu vou vir sim. Que eu acho que é o verbo que eu mais vejo erros, inclusive de quem não erra os outros. Vim é a conjugação do verbo vir no passado da primeira pessoa do singular. Eu vim para a aula e vou embora depois da aula. Eu vou vir para a aula para depois ir embora. Porque quando a gente une dois verbos, um vem conjugado e outro vem no infinitivo. Eu vou vir e não eu vou vir, porque o vir está conjugado. Na verdade, o correto é eu virei, mas ninguém fala isso. Outra com o verbo vir é quando alguém vai dizer se eu vier, e aí sai se eu vim ou se eu vir. Isso também acontece para verbos que terminam com an para passado e ão para futuro. Na conjugação, eles, elas ou vocês. Por exemplo, o verbo chegar. Eles chegaram ontem. Eles chegarão ontem. Chegaram é a forma correta de indicar o passado nessa frase, porque eu estou falando de ontem. Eles chegaram ontem. Mas o brasileiro erra muito e escreve eles chegarão como se fosse no passado. E isso acontece no oposto também. Eles chegarão amanhã, eles chegaram amanhã. Chegarão é a forma correta de futuro. Estou falando de amanhã. Mas muitas vezes o brasileiro escreve chegaram como se fosse chegarão. Nossa, esse é um erro que dói bastante. Isso acontece muito com vários verbos e é um erro muito recorrente e que quem sabe que está errado é uma dor no coração que a gente não consegue explicar. As palavras mas e mais têm um significado diferente, forma de escrever diferente, mas por elas terem quase a mesma sonoridade, elas dão muita dor de cabeça para muita gente. Mas tem a função de ligar ideias opostas, que é a mesma função de porém, entretanto, ele tenta aprender uma língua estrangeira, mas não consegue. E aí o brasileiro escreveria, mas não consegue. Não é todo mundo não, gente, é só a maioria. Mais indica intensidade ou quantidade. Por exemplo, você pode falar mais devagar, por favor? Aquela casa tem mais cachorros que pessoas. Ele usou mais força que eu para abrir a porta, mas não conseguiu. Entendido? Esse é outro erro clássico. Onde é o lugar onde você está. A pergunta poderia ser: onde você está? Aonde é o lugar onde você quer chegar. Aonde você vai? Os dois indicam lugar. A diferença é que onde é usado com verbos que indicam ausência de movimento e aonde é usado com verbos que indicam movimento. E aí a gente tem adonde e naonde. Esses dois são usados aleatoriamente como aonde ou onde, mas eles não existem no português. Não usem. Não usem. Outro tipo de erro, nasalidade de algumas palavras. Por exemplo, sobrancelha. Vamos de história aqui. Originalmente, isso aqui se chamava sobre a celha. Celha seriam os cílios. E sobre, porque ela está acima dos cílios. Então está sobre os cílios. Sobre a celha. Só que quando a gente vai falar essa palavra rapidamente, sobrancelha. Sobrancelha. E aí fica
parecendo que é uma palavra só, e aí a gente coloca um som nasal para facilitar mais a fonética. Sobrancelha, sobrancelha. E aí tem gente que parece que quer nasalizar mais sílabas da palavra e acaba falando sobrancelha. Como isso de nasalizar uma sílaba facilita a fonética, acontece também da gente assimilar a nasalidade de uma sílaba e transferir ela para outra sílaba, como acontece com sobrancelha, sobrancelha. Mas tá errado, é sobrancelha. Quando não é para falar som nasal, vocês falam, né? Seus bosta. Um erro bastante comum também do Brasil, que é outro que a gente... é quando a gente usa mim para conjugar verbos. Se eu pedir para alguém comprar ingredientes para fazer um bolo, eu vou perguntar: você comprou os ingredientes para eu fazer o bolo? Em brasileiro a gente fala: você comprou os ingredientes para mim fazer o bolo? Se essa frase terminasse no mim, estaria correta. Você trouxe os ingredientes para mim? Aí sim. Mas o mim não é usado só no fim de frase, ele pode ser usado no meio de frase também. Por exemplo, olhe para mim. É olhando para mim que você aprende. Porque depois do mim não tem um verbo. A regra básica é: mim não conjuga verbo. 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 Brincadeiras à parte, eu acho que só professores de português conseguem falar quase tudo corretamente. Porque muitas vezes o errado soa mais natural do que o correto. Por exemplo, eu jamais chamaria alguém para tomar sorvete falando: vamos tomar um sorvete? O correto do português brasileiro falado: vamos tomar sorvete? Então, se você perguntar para alguém: vamos tomar um sorvete? Primeiro a pessoa te olha assim: vamos? Vamos tomar um sorvete? De que país você é? How does she know? E por essas e outras eu aplaudo quem consegue aprender esse idioma, que é o português falado. Português escrito é fácil. Gostou das dicas? Acha que elas podem te ajudar a não cometer esses erros gramaticais? Muito obrigada a quem ficou até aqui comigo. Se você gosta do conteúdo que eu estou trazendo aqui para o YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar o canal a crescer, compartilha esse vídeo com outros amigos que estão aprendendo português e até o próximo vídeo. Tchau!